Vamos para mais uma recapitulação. Quarta-feira, 24 de agosto. Testemunho que convence. O texto para decorar é Atos 16, do 16 ao 34, né? Esse texto ele conta a história daquela menina, né? Quando Paulo ia passando pela... Ele saiu, né? Para poder ir orar. E aí ele passando encontrou uma jovem, né? E essa jovem vinha, ficou atrás dele por dias, né? Ela gritava que eles eram homens de Deus, né? E teve um momento que Paulo incomodou com aquela situação, né? E ele acabou retirando aquele espírito, né, de adivinhação daquela jovem. E eles foram presos, né? Eles adoraram ao Senhor e teve, né, o rebuliço ali, né? As correntes se abriram, né? As paredes, né, balançaram, aquele terremoto todo ali, né? Esse texto fala sobre isso. E aí, mas eu quero, né, chamar a atenção já de cara, já o nosso tema da nossa lição é que é testemunho que convence, né? A palavra testemunho, ela significa confirmar, atestar, afirmar, declarar, ter visto, ouvido ou conhecido algo, né? Eu quero ler no livro de Atos 8, né? Que fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas também em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que me chama aqui a atenção aqui nessa passagem é que, né, o próprio Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né, para que nós possamos testemunhar, né? A gente entende, né, que o testemunho não é algo que vem de nós, né? O testemunho é algo que vem do alto, né? Então, essa passagem é uma passagem muito emblemática, né, para a gente entender, para que a gente possa começar a ter uma vida realmente de louvor, né, que é algo que é o Espírito Santo que vai conduzindo a nossa vida de uma tal forma que a nossa vida se transforma em um louvor. Aí o início da lição começa assim: o livro de Atos é louvor. No livro de Atos, o louvor teve um efeito surpreendente sobre quem o ouviu. Leia Atos 16, 34. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram presos, né? A gente entende que Paulo e Silas adoravam porque eles já sabiam, né, o tamanho do Deus que eles serviam. Eles sabiam que aquelas correntes, né, aquelas paredes de pedra não ia, né? Se o Senhor quisesse, não ia segurar eles ali. Ninguém estava lá para cuidar de suas costas cortadas e feridas, né? Deus não estava lá, né, para limpar as feridas na carne dele, né? Deus estava para fazer uma obra muito maior, né? Uma obra espiritual. Com grande dor física e com os pés no tronco, foram colocados nas trevas da prisão. Paulo e Silas começavam a orar e a louvar enquanto os outros prisioneiros ouviam. Os prisioneiros ouviam, ele estava lá em um propósito, nós sabemos, né? Depois do terremoto, depois de descobrir que nem Paulo, nem Silas, nem nenhum dos outros prisioneiros havia escapado, o carcereiro trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devemos fazer para que seja salvo? Atos 16, 29 e 30. Vamos ver o que Atos 16, 29 e 30 fala. Fala assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo, né? Aí respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, né? Então, eles, né, realmente entenderam, né, a grandeza daquele Deus, né? Um Deus que rompeu, né, pedras, né, uma prisão, uma escuridão, né, cadeados, correntes, né? Imagina aquela situação, aquele povo naquela época, aquelas prisões, como não era, né? E Deus rompeu tudo isso, né? E mostrou o seu grande poder. Porque esse evento fez com que o carcereiro se concentrasse em sua própria necessidade de salvação. Que papel as orações e os louvores de Paulo e Silas desempenharam para que os prisioneiros não fugissem para a conversão do carcereiro e de toda a sua família, né? Esse evento foi emblemático, né, por causa que aqueles carcereiros, né, foram,
né, foram libertos, né, da escuridão maior, da escuridão espiritual, né? O Espírito Santo se moveu através dos louvores da adoração de Paulo e Silas, né? Para que eles, né, viessem a ver a necessidade, né, da salvação para ele, para a família deles, né? É incrível pensar que nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas ao nosso redor. Se Paulo e Silas tivessem se sentado no escuro, resmungando e reclamando como os prisioneiros costumavam fazer, será que alguém teria sido salvo naquela noite? Murmuração não é oração, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, a fé deles foi posta em ação, né, naquele momento, né? E o Espírito Santo se moveu de tal forma, né, que convenceu, né? Se o Espírito Santo não for na frente, não tem como, né? A gente, ser humano, né, convencer algo de alguma coisa. Não sabemos o que aconteceu com o carcereiro e sua família depois, mas você pode imaginá-los lendo as palavras que Paulo escreveu mais tarde de outra prisão em Roma. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, né? Com certeza eles foram, né? Também sofreram, padeceram, né? Mas continuaram na caminhada deles. E não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter, né? Filipenses 1, 29, 30. Se lerem essas palavras e refletirem sobre como o sofrimento de Paulo lhes trouxe alegria, certamente isso deve ter levado música ao coração deles e um novo desafio para permanecerem fiéis, não importando o que lhes custasse, né? Quem você acha que poderia ser influenciado por Deus por meio de um cântico de louvor que viesse do seu coração? Procure ser mais enfático em seu louvor a Deus ao redor dos outros. Tenha um espírito de louvor e veja o efeito positivo que isso pode ter, né? Que a nossa vida seja um louvor, porque somente através do testemunho, né, desse testemunho de vida em adoração e louvor, com certeza, né, nós poderemos, né, fazer com que o Espírito se mova de uma forma, né, alcançar outras vidas através da nossa vida, né. Deus abençoe a todos, né, e que amanhã, a nossa próxima lição, Arma que Vence, né. Vamos estudar a Arma que Vence na quinta-feira. Deus abençoe a todos e continuemos, né, fazendo as nossas lições diárias para que nossa porção diária do Espírito Santo possa se mover dentro de nós e possamos, né, crescer na graça e no Espírito. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada. Se inscreva nesse canal. Vamos estudar todos os dias nossa lição.